Fala galera, tudo bom com vocês? Prof. Royd na área trazendo a parte de porcentagens. A nossa aula de número 1, na verdade, né? A página 8. Então temos aí a questão de porcentagem, como vocês podem ver aqui em cima, né? A gente tem então essa nossa página que faltou, a página 8 da nossa apostila do livro texto, certo? Então vamos falar um pouquinho de porcentagens, vamos fazer esse exemplinho aí que está aí na tela também, né, para a gente entender bem esse conceito que é super importante e cai direto aí no nosso querido Enem, óbvio. Além, né, de precisar saber isso para a vida, né? Quem não souber a porcentagem acaba apanhando, porque a gente sempre está falando de desconto, a gente está falando de taxa de juros, né? Tudo é medido em porcentagem. Então, um acréscimo, um desconto, um reajuste, né? Sempre que vocês abrirem o jornal, eu aposto que sempre em uma das páginas do jornal vai ter alguma coisa escrita em porcentagem. Então, a gente precisa saber o que isso significa, como interpretar e vocês vão ver que é uma matéria bem tranquila, certo? Então, a porcentagem nada mais é do que, como vocês podem ver aí, uma razão de denominador 100. Né? Então, quando a gente fala em 20%, a gente está falando aqui nada mais nada menos do que uma fração 20 sobre 100, certo? Então, é como se a gente dividisse alguma coisa em 100 partes e pegasse aquele número que a gente está falando. Por exemplo, 20%, então eu dividi em 100 partes alguma coisa e peguei 20 dessas partes. Então, a gente consegue perceber que porcentagem pode ser feito por regra de 3, porque nada mais é do que uma proporção, certo? Então a gente tem aqui uma razão, e lembrem que igualdades de razões nada mais é do que uma proporção, certo? Bom, então para a gente calcular a porcentagem de alguma coisa, então a porcentagem de algo, né, como é que a gente vai proceder? A gente vai fazer essa nossa proporção. Como assim, professor? Bom, porcentagem de alguma coisa, né? A gente tem um exemplo aí de 20% de 300, né? Então a regra prática é usar esse D aqui na matemática como multiplicação. Então a gente está precisando de 20% de 300, a gente está falando de 20 sobre 100 vezes 300, certo? Então, em outras palavras, é como se a gente tivesse pegado 300 e dividido ele em 100 partes e pegado 20. Né? Então percebam que eu posso também, simplificar aqui. Né? Então dividir o 300 em 100 partes de quanto? O 300 foi dividido em 100 partes de 3. E 3 vezes 20, então, 60. Ah, que barbada, é só isso? Nesse começo é só isso, né? Não precisamos avacalhar desde o começo, né? Então, mais um para garantir ali, a gente tem também 30% de 150. Então, percebam que a gente vai ter de novo o D aqui, né? Então, essa é a porcentagem mais rápida que tem. Então, se eu preciso de porcentagem de alguma coisa, percebam que agora eu vou cortar o zerinho com o zerinho, o zerinho com o zerinho de novo. Aqui 150, então, virou 15, o 30 virou 3, 3 vezes 15, 45. Então, 30% de 150 é 45, 20% de 300 é 60, certo? Para que isso é útil? Ah, ele está me dando 30% de desconto. Eu consigo calcular aqui quanto que é o desconto, certo? Então, 30% de 150 é 45. Esse seria o valor do desconto. Tranquilo? Então, porcentagem de alguma coisa, eu não vejo mistério. Eu acho que é bem simples, vocês vão pegar bem rapidinho. Certo? Então, pediu porcentagem de alguma coisa, multiplicação na cabeça. Fim de papo, passa a régua. Vamos para a próxima parte, né? Então a gente estava comentando ali sobre questão de desconto, né? Questões de desconto também pedem, né, podem pedir algum cálculo já mais automático, porque percebam, né? Se eu estava dando 30% de desconto em 150, né, eu calculo 30% de 150, eu calculo o valor do desconto. Com o valor do desconto, eu consigo ver qual é o valor final. E esse valor final seria o 150 menos 45. Todo mundo concorda?
né, eu calculo aqui o desconto, e com o desconto depois eu diminuo do valor inicial para ter o valor final. Acho que não tem mistério, todo mundo consegue entender, né? Mas, qual é a desvantagem? A desvantagem é que eu preciso fazer duas contas, né? Então, e outra, se ele me der o valor final, como descobrir o valor inicial? Porque eu não vou ter de quem descontar isso. Então a conta às vezes pode ficar mais complicada se a gente quiser pensar dessa maneira mais simples, né, da porcentagem de alguma coisa. Por isso, então, a gente tem aqui uma seção falando somente de aumentos ou descontos, né? Então, aumento ou desconto. Né? E percebam que tem uma formulazinha ali. E olha que barbada que é de entender essa forma, né? A gente tem ali o valor final, seja ele com desconto ou sem desconto, o valor final está aqui. Vai depender do nosso valor inicial e a esse valor inicial a gente vai aplicar aqui o quê? A gente vai aplicar um cálculo de porcentagem, né? O famoso mais ou menos I, que é o que a gente tem ali. Ah, professor, não entendi nada, o que isso aqui é, que bababá, o que é esse I aqui? Esse I aqui nada mais é do que a tua porcentagem, tanto de desconto quanto de acréscimo, ou aumento, né? Então, o que vai acontecer aqui? Bom, se eu estou falando de desconto, a gente vai estar usando mais. Se eu estou falando de acréscimo, a gente vai estar usando mais. Se eu estou falando de desconto, a gente vai estar usando menos. E por que esse 1 aqui? Bom, se a gente está falando em porcentagem, 100% nada mais é do que 100 sobre 100, que é o próprio 1. Então raciocinem comigo, se uma coisa aqui custava X reais e ele teve um desconto de 30%, esses X aqui custavam 100% do valor. E se eu dei um desconto de 30%, esse cara aqui passa a custar o quê? Ele passa a custar 70% do que ele custava. Olha que interessante isso aqui. Então esse 1 aqui significa o 100%, que é o quanto aquilo sempre vai custar inicialmente. Né? Qualquer coisa que a gente pegar no início sempre vai ser o meu todo, sempre vai ser o meu 100%. Então eu vou somar ou subtrair, né? Eu vou acrescer o valor ou diminuir o valor, a porcentagem do desconto, certo? Então o nosso I é o desconto, certo? E fazendo essa conta aqui, eu tenho já como calcular então o valor final tendo o valor inicial. E por que é boa essa conta também? Porque aí com ela eu consigo rapidamente calcular o valor final, que nem eu tinha comentado agora, ou eu consigo, tendo o valor final, calcular o valor inicial. Ou tendo o valor inicial e o valor final, calcular a taxa de juros, por exemplo, calcular o quanto foi me dado de desconto. Então, guardem bem essa fórmula e guardem bem o funcionamento dela. Certo? Então é uma coisa sempre custando o seu 100% e sempre aumentando ou diminuindo o preço, que nem eu coloquei aqui. Acho que fica bem claro, né? Uma coisa então custava 100%, ele diminuiu 30%, eu dei um desconto de 30%, esse negócio passou a valer 70%. Né? Em outras palavras, era 1, eu diminuí 0,3, isso aqui passou a ser 0,7 do preço. Então vejam que agora vocês vão chegar... Opa, ficou um pouquinho para o lado aqui, né? Deixa eu aumentar a janelinha aqui. Aí. Então vejam agora, a partir de agora vocês têm que chegar na loja, né? E aí vai estar lá escrito desconto de 40%. O que vocês vão fazer? Vocês vão então, para calcular o valor final, tendo o valor inicial, vocês vão botar aqui menos 0,4. Ou seja, um desconto de 40%, basta vocês multiplicarem o preço que vocês estão vendo na etiqueta por 0,6, certo? Então aqui porcentagem aqui 40% off, né? Ficou um pouquinho para fora ali, mas dá para ver. Eu escrevi com 2 Fs, tá, pessoal? Só para, olha ali, só para dizer que o professor é bilíngue. Certo? Então 40% off seria então 40% de desconto. Basta eu multiplicar então por 0,6 o valor do meu produto, certo? Temos um pequeno exemplo ali? Temos, vamos dar ali para não tomarem nele.
né? Quem conseguir ler aí, quem tiver com a apostila, diz ali. Um aumento de 20% e uma brusinha de R$ 150 fica quanto? Então a gente teve um aumento de 20% e uma blusa que custava aqui, opa, só aqui, tarará, R$ 150. O que eu vou fazer? Valor final igual ao 150. E aqui teve um aumento de 20%. Então eu tenho 1 mais 0,2. Certo? Então basta eu pegar minha calculadora, se eu estiver na loja, né, por exemplo, e multiplicar então isso aqui por 1,2. Ah, professor, eu posso continuar usando regra de 3 que nem eu sempre fiz a minha vida inteira? Pode. Quem sou eu para dizer que não, né? Então, pode fazer o que quiser. Aqui a gente é bem democrata, né? Só arque com as consequências, né? Porque se ele tivesse me dado, né? Depois de um reajuste de 20%, a minha blusinha passou a custar 180. Qual era o preço inicial? Aí eu quero ver. Dúvida aqui que pode surgir, né? Será que um aumento de 20%, criando o meu valor final, se eu pegar o valor final e diminuir 20%, ele volta a ser o valor inicial? Vamos testar. Quanto que é 180 menos 20%? Vamos calcular aqui então 20% de 180. Vamos fazer aqui embaixo, né? Então 180 vezes 20%. Né? Vamos ver então se eu retirar 20% de 180, quanto que fica? Olha lá. 180 menos 36 dá quanto, pessoal? 144. Então, gurizada, prestem bem atenção. O produto custava 150, ok? Teve um aumento de 20%, beleza. Ele passou a custar 180. Show, maravilha. O que aconteceu daí? Aconteceu daí que eu dei um desconto de 20%. E o desconto de 20% reduziu o meu preço a 144. Então, não é verdade, é um mito que se eu der 20% de aumento e tirar 20% depois, o valor não volta ao valor inicial, certo? Então eu não posso fazer essa conta, né? Por isso que eu alerto vocês. É mais fácil entender o funcionamento da minha fórmula de aumentos e descontos do que ficar pensando e fazendo regras de 3, porque às vezes pode ser mais chatinho. Ah, como que eu faria isso aqui com regra de 3 então, né? Como é que eu voltaria ao preço original? Então eu sei que o valor final é 180, né? E eu sei que foi dado um aumento de 20%. Eu quero saber o valor original. Então a minha regra de 3 seria 180 está para 120%. Quanto que é o meu 100%? Certo? Então, muito cuidado, por quê? Porque o 180 já teve o valor reajustado. Então, ele é 120% do que ele era, para quem gosta de regra de 3. Tranquilo? Alguma dúvida? Deixa nos comentários. Brincadeira, manda um WhatsApp, quem tiver dúvida, não tem ruim. Certo? E por último aí, para a gente matar essa parte do conteúdo e fazer aí uns exemplinhos, a gente tem aqui o que? Aumentos e descontos sucessivos. Então, aumentos and descontos sucessivos. O que isso quer dizer? Ah, uma coisa aumentou 20%, depois aumentou mais 20%, depois diminuiu 10% e depois aumentou 5%. Qual o valor final ou qual a porcentagem final de aumento? E nada impede, então, né, da gente pegar aquela fórmula que a gente estava vendo ali, 1 mais ou menos I, né, e fazer o quê? E aplicar novamente um novo I. Né? Vamos botar aqui I1, vamos botar I2 e assim sucessivamente. Né? Então eu posso ficar aplicando descontos
ou aumentos, reajustes, né, sucessivos até onde eu quiser, certo? Até o IN, ok? Então isso é muito útil para, se alguma coisa aumentar 20 e diminuir 20, já bota aqui, né, 1,2 vezes 0,8. 1,2 porque aumentou 0,2, 0,8 porque diminuiu 0,2. Se tu fizer essa conta aqui, olha que interessante, isso aqui vai dar 0,96, né? Então ele pode perguntar, né? Acho que tem uma questão da URGS, assim, provavelmente vocês tenham na apostila de vocês ou no material complementar, né? Então olha só, um aumento de 20% seguido de uma diminuição de 20% corresponde ao quê? Corresponde a uma diminuição de 4%. Ah, professor, como é que tu viu isso? Porque isso aqui tem que ser nada mais, nada menos do que 1 mais ou menos I, certo? Então aqui para dar 0,96, esse I aqui tem que ser menos 4%, menos 0,04, certo? Então, se eu aumentar o preço em 20% e logo em seguida reduzir o preço em 20%, isso corresponde a uma redução de 4% no meu preço, ok? Então o desconto sucessivo serve para isso ou serve justamente para calcular o valor final, ok? Temos exemplo? Temos o exemplinho do Enem aí, né? Vamos dar uma olhada nele. Deixa eu passar aqui, deixa eu abrir um espacinho no Ebla. Parará, parará. Vou ter que dar um migué aqui, um momentinho. Pá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Sempre dá, né? Pá, quem sabe faz ao vivo. O rei do Photoshop. Tá, o exemplo aí da página 8 já está aqui em tela para nós outros, né? Uma editora pretende fazer uma reimpressão de um dos seus livros. A direção da editora sabe que o gasto com papel representa 60% do custo da impressão e as despesas com gráfica os outros 40%. Dentro da programação da editora, no momento em que ela realizar a reimpressão, o preço do papel e os custos com gráfica terão sofridos reajustes, olha o reajuste aí, de 25,9 e 32,5 respectivamente, certo? Então o preço do papel 25,9 e os custos com a gráfica de 32,5. O custo para a reimpressão de cada livro nos preços atuais é de 100 pilão. Qual será o custo em real para a reimpressão de cada livro com os reajustes estimados? Certo? Então eu tenho um preço atual de 60 reaisinhos e eu tenho 60%, então, né? Então 60 reais, aqui o Enem facilitou a minha vida com o gasto com papel, né? Papel. E os outros 40 com as despesas da gráfica, 40% ou simplesmente, já vamos botar aqui, 40 reais com as despesas da gráfica. Então os custos, vamos colocar aqui como aparece depois, certo? E aí ele diz, né, que houve então um reajuste de 25,9% no preço do papel. Então o que a gente vai fazer? 60, houve um reajuste. O que é reajuste? Para cima ou para baixo? Reajuste é para cima. Quantas vezes vocês já ouviram no jornal reajuste no preço da gasolina, né? Senão a gente falaria redução no preço da gasolina. Então 0,259, que seria o meu 25,9%. Então basta eu pegar os 60 e multiplicar por 1,259. Então esse é o primeiro pepininho do dia. O segundo pepininho do dia é o reajuste nos custos de 32,5%. Então vamos ficar aqui com 0,325. Com isso, então, ficamos com 40 vezes 1,325. E agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? A hora aquela que todo mundo esconde o bracinho para fazer as contas, né? Porque ninguém quer errar, né? Inclusive eu já errei bastante aqui, então vamos lá. 30, 35, vai 3, 12, aqui 15, vai 1, 6, mais 1, 7. A gente tem então aqui o nosso novo custo com papel. Nosso novo custo com papel
75,54 reais. Enquanto aqui para o outro lado, o custo da gráfica teve um aumento aqui de 32,5%, deu esse número bonito e vamos lá. Aqui 20 vai 2, aqui 10 vai 1, 12, mais um 13, vai 1, 4 com 1, 5, fechamos em 53 reais. Então aqui temos 75 com 54, era o único que fechava com 54, né? Mas vamos garantir aqui a nossa morta. Opa, botei uma vírgula ali. Opa, ali, fechou. Feito. 54, 8 e 12. Então o preço do nosso livro foi para 128,54, letra A. Um exemplo simples de aplicação de porcentagem, certo? Sem muitos mistérios, sem muita ladainha, ok? Beleza, agora os exercícios de aula com vocês, eu vou botar a resolução deles aqui, num vídeo separado, né, sem problema. E segue também o livro de exercícios, com exercícios especialmente separados para vocês. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Vejo vocês na próxima aula. Beijo!